Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar do livro Inteligência Positiva. Vocês devem ter visto no meu feed, no feed da Vivian. Então, não tinha como falar sobre esse livro sem convidá-la, né? Minha grande mestra. Ela já entrou aqui, já vou chamar para a gente poder em um momento. Olá, Oi, meu querido. Deixa eu tudo chegar mais bem? pertinho aqui de você. Tudo ótimo, e você? Nossa, você foi rápido igual da outra vez, hein? Eu mal abri, você Eu rapidinho. tava, eu tava aguardando já, tipo, cinco para as 8 eu já tava aqui assim, ó. Ai, meu Deus do Ansiedade de te céu. ver. Como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo, e você? Perfeito. A Primeiro gente eu quero vai te sambando nos agradecer. desafios da atualidade, né? Controlando nossos sabotadores, com bastante inteligência positiva, botando o nosso sábio para trabalhar. Às vezes ele rateia, mas a gente vai Ah, seguindo, vai pelo aprendendo. amor de Deus. Quero logo de início aqui te agradecer por você. Na verdade, assim, eu tenho ficado muito feliz que eu tenho conseguido trazer pessoas assim muito bacanas aqui, né? Muito mesmo, eu Você é tenho uma delas assistido. e não tem como não falar de você. E aí eu tinha que te convidar para poder a gente falar sobre esse livro, falar sobre o seu trabalho na questão dos sabotadores, né? E não tinha ninguém melhor para poder falar desse livro. Eu não podia fazer isso sozinho, eu tinha que fazer isso com você. Se eu fizesse sozinho, ia ser uma traição a você. De maneira nenhuma, porque você lê o livro todo, você lida muito bem com Hum. os seus sabotadores. Na verdade, você chegou assim. é, Sabe quando você quer. Deixa eu fazer. Eu ia fazer uma comparação que ia ficar meio esquisita aqui. Mas aquela. Você quer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa muito especial. Pensa num prato assim, especial, bacana. E aí, de repente, Aham. quando você vê, já chega tudo pronto e tá escrito em cima assim: é só colocar no forno e esquentar e aquecer? Foi Hum. você no seu processo. Você já veio todo pronto. Então Mas foi eu não só sabia colocar no como é que eu me forninho ali e colocava no aquecer. forno. Você tava no forninho já. Você tava no forninho. Você já veio semi-pronto, já veio todo pipocando, despertando. É. Você poderia falar Então, desse tema também. tá bom. Da Mas próxima vez eu vou fazer ele fico feliz que sozinho, você aí tenha você me me convidado. avalia. Fico feliz que você tenha me convidado. Quero só agradecer quem já está entrando aí. Pode colocar perguntas, comentários, que aí eu vou tentar acompanhar os comentários junto com a fala dela, porque ela é bem didática, não dá para perder nada. Eu fico olhando ali, olhando ela. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu vou tentar olhar também. E fica de olho, hein, gente? Porque a gente vai falar dos sabotadores internos que todos temos, todos nós temos. Não tem aquela pessoa linda, maravilhosa, santa, incrível. Por mais que ela seja produtiva, que ela seja bem desenvolvida em vários âmbitos da vida, que não os tenha. Então, não é se temos sabotadores, mas quais temos e o quanto que eles afetam a nossa vida e em quais momentos. Então, fica de olho aí, porque conforme a gente falar, vocês vão começar a reconhecer É. os de vocês. O teste confirma. O teste ele não é a única coisa que você tem a fazer, né? Na verdade, existe o conjunto de sabotadores, ele fala muito a respeito. O nível do QP, a gente vai explicar isso tudo, né, Dandan? E também a Isso. sua história de vida. Existe todo um conjunto. A gente, na verdade, vai falar sobre o livro. Então, a gente vai falar hoje de uma forma que seja. É um pouco superficial, na verdade, porque o trabalho ele vai Uhum. muito além disso, né? Mas esse livro que o Daniel escolheu, uma pessoa leiga, assim, que não tenha nada a ver com psicologia, com psicanálise, com neurociência, com nada disso, ela consegue ler e ela consegue trazer alguma coisa para si, não consegue, Daniel? Dá, e Né? Ela assim, não consegue é, tratar todas as questões porque é um universo muito complexo, mas começa já um despertarzinho aí. Então a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais superficial, mas que todo mundo vai entender e é mais ou menos o que o livro apresenta. Então, se vocês ficarem interessados, vocês podem comprar o livro depois e se quiserem depois construir um processo realmente mais profundo a respeito para dar um pé na bunda desses sabotadores, é só me procurar. e eu aconselho, viu? Porque assim, mesmo sozinho, eu fiz uma nova leitura do livro. E aí eu fui só Jura? naqueles pontos. Fui só naqueles pontos chaves assim, que a gente vai sempre lembrando de alguma coisinha, né? Aham. E aí teve alguns momentos que eu pensei assim, eu só consigo ter esse entendimento relacionado a esse texto específico porque eu tive uma explicação, ou prévia, enfim, da Vivian. Eu pensando comigo. Porque eu falei, se eu ficar só nisso do que está aqui, você ainda fica meio travado quando ele começa a falar dos sabotadores, explicar cada um. Você tem que procurar testes e fichas e tal, tal, tal. Ele não tem isso aqui.
Então, se eu não tivesse tido a sua metodologia, o seu auxílio na questão de identificar e essa empatia, eu acho que eu teria dificuldade. Acho não, tenho certeza que eu teria dificuldade de poder eliminar ou então tirar a força de alguns sabotadores. Porque, na verdade, com o livro a gente descobre o que é, né? O livro até explica bem, assim, apesar de uma forma mais superficial, mas eu acho que ele é bem didático no sentido de explicar Uhum. o que são os sabotadores, como é que eles funcionam, quando eles nascem, né? Na nossa vida, que é na infância e tudo mais. Mas uma coisa é você ter consciência de que eles existem e até descobrir quais são os seus principais. Outra coisa é você lutar contra eles. E isso é um processo. E para você fez muita diferença, porque tem muita coisa que influencia isso, né, Daniel? Na verdade, os sabotadores são vozes, né, que parecem... São vozes mentirosas que se justificam de toda forma na cabeça da gente e faz a gente Uhum. acreditar que a gente precisa daquele pensamento. E esses pensamentos, eles vêm da nossa história de vida e de uma série de crenças, que é, na verdade, a lente que a gente tem para o mundo. Né? A forma como a gente enxerga o mundo e as coisas e a forma que a gente se utiliza para ser amado, desejado e para ter pertencimento. Né? Uhum. Então, vamos para deixar mais claro, porque senão vai ficar muito solto para o pessoal, vamos começar do começo a respeito do que são os sabotadores. E depois eu vou pedir que você me guie quando você quiser que fale de cada um, porque não tem anotação nenhuma aqui. Você vai falando Tá, os não, nomes deles para tranquilo. não correr o risco da gente esquecer. Tá. Porque são 9, né? E quando eu vou falando assim, quando eu vejo, ficou um para trás. Eu sempre lembro dos meus primeiros, né? Os três primeiros que eu sempre falo são sempre os meus. Porque eles estão Tá aqui, bem. ó, Tudo bem. tagarelando na minha cabeça, esses eu nunca esqueço. Mas vamos lá, gente. Esse livro, Inteligência Positiva, ele trata do tema inteligência positiva, que é derivado da psicologia positiva, que preconiza que a gente não deve só olhar para a nossa mente, para a nossa psique, para o nosso comportamento e simplesmente querer extirpar só o que for transtorno. A psicologia tradicional, né, antigamente, né, antes dessas descobertas todas, a psicologia tradicional, ela tratava o que fosse disfuncional, o que fosse transtorno ou doença, né? E nós aqui, todos pessoas saudáveis, não somos disfuncionais, talvez não tenhamos transtornos, né, doenças mesmo, mas isso não quer dizer que tá tudo lindamente resolvidinho na nossa cabeça, né? A gente, Uhum. com tudo que a gente é lindo, legal, bacana, saudável, normal, a gente é todo cagado, né? E, e assim, e a psicologia positiva, que foi desenvolvida da década de 70, um gato voou ali, foi desenvolvida do final da década de 70 para cá, mais ou menos, ela começou a ver que o ser humano ele não precisa só não ter doença, ele não precisa só não estar infeliz, não estar angustiado, ele precisa ser feliz, ele precisa se desenvolver, ele precisa ter bons Uhum. relacionamentos. E a partir daí veio uma série de outros cuidados, como a inteligência relacional, entendendo que os relacionamentos, se você não tem bons relacionamentos de todo tipo, né? Não tem Uhum. como você ser feliz. E a busca por entender qual é o processo de cada um para a felicidade. Então, assim surgiu a psicologia positiva e a inteligência positiva, ela deriva disso. O que seria a inteligência positiva? De que forma mais inteligente, colocando o seu cérebro frontal, que é o que nos difere dos outros animais, é o que raciocina, é o que Uhum. julga, até por isso ele é crítico, né? Ele julga, ele precisa julgar as situações, até para saber o que é certo ou errado, a gente precisa julgar. É uma das funções do pensamento, né? Colocar esse cérebro a nosso favor para que a gente consiga cada vez se desenvolver mais melhor, com menos dor. E assim a gente é cada vez melhor para nós e cada vez melhor para o mundo. E da onde que vem essa história, né, da autossabotagem? Desde que a gente nasce, na verdade, nem desde que a gente nasce, né? Desde intraútero, a gente está recebendo tudo que acontece ao nosso redor, né? Mesmo a criança dentro da barriguinha da barriguinha da mãe, quando a mãe se estressa, quando ela fica nervosa, toda alteração de batimento cardíaco, de vascularização, rigidez do saco uterino, tudo é percebido pela criança de alguma maneira. E aquele serzinho que está ali, que não entende nada do que está acontecendo, e depois que ele nasce, ele também não entende muito mais, ele Uhum. precisa interpretar tudo o que acontece para ele, naquele mundo louco onde ele se vê inserido de repente, ele precisa interpretar aquilo de alguma maneira. E veja bem, mesmo a gente que é adulto, tudo que a gente não conhece, que a gente estranha, a gente entende como uma ameaça, a gente sente medo. Sim. Não é? Você vê pessoas manusearem cobras e animais assim perigosos e fala: gente, o homem não tem medo. Cara, ele conhece É. muito o animal, ele conhece muito o movimento, quais as circunstâncias, e ele não tem. E nós, adultos, nos sentimos várias vezes amedrontados, assustados diante de situações como
também pandemia, desemprego, medo, doença, enfim. Imagina uma criança que acabou de chegar no mundo, que não entende nada de nada. Então, assim, desde aquela luz na cara do bebê quando ele sai da barriga da mãe, aquilo é um pânico para a criança. Um novo E ao longo... universo. Nossa, muita coisa no universo dele, que estava ali no escurinho, né? Guardadinho, aquele centro cirúrgico gelado. Tudo isso ali começa a ser entendido pela criança como se ela fosse um bichinho na natureza. Pensa um filhotinho de gato, que você bate uma palma, que joga um farol de carro em cima, que ele assusta. Isso, para a criança, todas essas coisas novas são traumáticas. O nascimento de um irmão, ser deixado na escolinha e a mãe dar as costas. Tudo, gente. Tudo. Ter que comer uma coisa azeda. Algumas crianças são mais curiosas, outras ficam com medo daquela coisa azeda e rejeitam. Tudo para criança é novidade. E tudo que é novo para um ser que não compreende aquele universo requer defesa. Então, quando a gente é criança, até mais ou menos os 8 anos de idade, mas os sabotadores se formam principalmente até os 12, quer dizer, até os 12, principalmente até os 8. Né? Depois que a criança ela já começa a se ver como indivíduo mesmo, o ego já está mais ou menos formado, a gente tem como melhorar algumas coisas, alguns episódios traumáticos podem piorar, mas a base da formação já aconteceu ali. A gente tem uma necessidade que é tão premente e é tão primária quanto o alimento e abrigo, que é pertencimento. Então, nós precisamos ser amados. Nós queremos ser amados, nós queremos ter aprovação, nós queremos reconhecimento. Então, tudo que está ligado ao pertencimento, né, a gente quer ser abraçado pelo nosso universo. E algumas pessoas pelo universo inteiro. Então, o que a criança faz desde pequenininha? Desde bebê, tá, gente? Desde bebê. Tanto que você consegue identificar um bebê quando ele vê que uma coisa dá certo, ele fica insistindo naquela coisa. A gente começa a ter uma série de atitudes, uma série de comportamentos que na nossa cabecinha de criança são necessários para nos defender. Então, um exemplo de uma coisa que parece bacana, que parece ótimo, mas que a criança faz para se defender. Por exemplo, uma criancinha de 1 ano e pouco, ela fala uma gracinha, ou ela faz uma gracinha, né? Ela joga um negócio no chão, aí a gente morre de rir. Ah, acha engraçadinho, e põe em cima da mesa de novo. Aí ela pega, joga no chão de novo. A gente acha engraçadinho e traz para cima da mesa de novo. Esse movimento, ela tá tendo a sua atenção. Você ri, você olha no olho dela, nem que você brigue. Brigar também é atenção. Aquela atitude dela é legal e tá agradando, ela vai fazer. Exatamente. Né? Então, isso ela muito pequenininha, ela já começa a entender alguma coisa. Conforme ela vai crescendo, ela começa a ter estratégias mais claras do que ela pode fazer para agradar, para ser amada, para ser aceita, para não ser rejeitada nem abandonada nunca. Então, digamos que os pais ensinam, né? Estão sempre ensinando as crianças. E veja bem, gente, não é entrar numa neura que é assim, nossa, se eu fizer isso com meu filho, ele vai desenvolver esse sabotador. Todos nós vamos. É como o Karnal fala, seu filho vai precisar de terapia. A questão é pelo quê? É porque você amou demais? É porque você amou de menos? É porque você não amou? É porque você amou muito? É porque todo mundo amou? Tanto faz. A nossa mente é muito complexa. Eu vi uma reportagem esses dias que falava isso. Falava assim, como é que é? Os terapeutas são felizes porque existe a família. Porque por causa da família eles existem. A família é o maior cagador, né, de tudo. Mas por quê, gente? Porque é ruim? Não, é maravilhoso. É porque é o nosso ambiente primeiro. E como a gente constrói o ego e também a gente constrói a nossa relação com o mundo e com a gente desde a infância, então os primeiros anos, os primeiros momentos da nossa vida são na família. Então tudo que a gente tem de muito bom e muito positivo a gente traz desse ambiente e tudo que a gente tem de negativo também. Mas a questão com os sabotadores nem tudo que é negativo na gente veio de algo negativo na vida. Porque a criança não sabe interpretar aquela situação. E aí, às vezes, ela interpreta de uma forma atravessada. E a gente cresce com isso. Como é um processo inconsciente, a gente não saca, pô, eu faço isso. Por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa que faz tudo o tempo todo, quer fazer tudo com a maior perfeição, da melhor forma possível, super exigente, chego a ficar cansada de tanto que eu me exijo e nunca que tá bom o suficiente. Eu faço isso porque quando eu era pequenininha, eu tinha um irmão mais velho e ele tinha mais destreza por ser mais velho para fazer as coisas. E aí eu ficava tentando ser mais perfeita que ele. Por causa disso, eu me transformei num perfeccionista. A gente sabe, depois que a gente faz o tratamento, a gente sabe. Depois que a gente desenvolve o trabalho, você sabe. Mas até então, você não tem a menor ideia, você só acha que isso é ótimo, eu sou perfeccionista. Antigamente era qualidade de currículo. Qualidade de currículo. É uma temeridade. A pessoa perfeccionista, ela é uma travação na roda. Ela é uma pedra numa engrenagem, né?
Porque nunca tá bom, nunca tá pronto, nunca tá bom o Fala de suficiente. uma qualidade sua, perfeccionista. Perfeccionista, eu já fico assim, Jesus, melhor não. Mas o perfeccionista, ele sofre mais do que o exterior, né? Ele acaba exigindo muito do outro, mas ele exige tremendamente de si. Então, esses processos nossos de defesa, eles foram construídos quando a gente não entendia nada da vida. Então, de uma forma muito atravessada, a gente achou que precisava fazer aquilo. Então, por exemplo, um super prestativo, ele nasce muitas vezes da vontade da criança de ficar fazendo a coisa, de agradar, ou de assistir, que quando alguém da família faz alguma coisa pro outro e serve e tudo mais, todo mundo aplaude, todo mundo diz, nossa, olha como o fulano é bonzinho, ele sempre faz as coisas, sempre faz tudo para todo mundo. Nossa, ela dá conta de tudo, ela faz comida, ela faz isso, ela faz aquilo, ela ainda trabalha, e a criancinha tá ali olhando e fala assim, opa, então isso é bom. E às vezes ela Isso é se legal. transforma num hiperrealizador. Então, a gente sempre vai interpretar alguma coisa meio erradinha, porque a gente começou essa interpretação quando a gente não sabe nada da vida, né? Então, é isso que acontece. A gente entende que a forma que a gente tem para sobreviver naquele ambiente nosso, que é a princípio familiar, depois familiar mais escola, ou sendo perfeccionista demais, ou sendo perfeitinho demais, ou sendo inquieto, cada hora começando uma coisa, ou sendo super prestativo, ou se esquivando. Ou se esquivando. Então, por exemplo, pais muito controladores muito comumente geram filhos ou esquivos ou hiperrealizadores. Às vezes com um controlador junto, que aprende a controlar os outros, né? Pai e mãe muito controlador, ou um dos dois, né? Então, ou a gente acha que o mundo só funciona, as coisas só funcionam se a gente controlar tudo, né? E aí se torna um super controlador, que é uma pessoa extremamente ansiosa, em constante frustração, estressada. Enfim, é preciso a gente entender que tudo isso se formou, faz parte do sistema de proteção do ego, tá? Uma das coisas. Né? Existem várias formas. A única que é positiva é a sublimação. É quando acontece uma coisa muito horrível e você transforma aquilo numa coisa boa. Né? Como, sei lá, você gostava de cortar. Você tinha. Na infância você tinha vontade de cortar pessoas ou bichinhos. E aí vem toda aquela consciência moral, religião e tudo. Nossa, isso é ruim, isso é mal. Aí você se transforma num cirurgião, ou um cientista, ou uma mãe que perde uma criança e de repente perde um filho e funda uma ONG para ajudar mães que perderam filhos. Né? Pessoas que sofreram muito com câncer ou perderam alguém e transformam isso numa coisa de ajuda para o outro. Essa é a única forma de proteção do ego, a sublimação, que é positiva. Todas as outras, inclusive os sabotadores, são negativos. Né? Transferência, projeção. E os sabotadores, inclusive. Mas eles vieram desse tempo, gente, que a gente era uma criancinha, um bebezinho, uma criancinha que não entendia nada na vida. A gente só queria ser amado, a gente só queria nunca ser abandonado, a gente só queria proteção e aprovação. E aí a gente foi fazendo umas coisinhas que para a criança pareceu que foi dando certo, só que o ser humano não reseta, e aí a gente vira adulto, né? Ainda com esses dramas infantis, por isso que a gente fala tanto da nossa criança interna, ainda com esses dramas e processos criados na infância, muitas vezes nos jogando numa forma de funcionamento infantil, porque a gente não sabe nem mais de onde que isso veio. Então é preciso a gente entender que a gente é responsável por isso, sim, porque se está dentro de você é seu, né? Você é responsável por isso, mas o seu sabotador, ele não é você, ele é algo que você acreditou, passou a acreditar que precisava ser ou pensar na vida. Então, a primeira coisa é se desidentificar disso. Eu sou assim. Eu sou perfeccionista. Eu sou muito controladora. Eu quero controlar tudo, todo mundo o tempo todo. E aí você coloca um ponto final como se aquilo não pudesse mudar. Como se aquilo nunca fosse mudar. Né? Mas sim, você pode entender. Os processos geradores ajuda muito a ressignificação quando a gente entende o que gerou, né, Dana? Faz bastante diferença quando é possível. Às vezes a pessoa não lembra, às vezes não vai lá atrás, tá numa época que o hipocampo nem foi formado, não se lembra. Tem gente que não tem muita gente na família para dizer como as coisas eram também, mas ajuda muito se você sabe de onde isso veio, para você ressignificar. E ajuda muito se você torna-se consciente daquilo, né? Um dos passos da consciência é tornar-se, ainda que incompetente, mas já consciente, e você começa a se observar e usar das estratégias, né, que existem tanto para aumentar a ação do cérebro sábio, quanto para encolher os sabotadores, para melhorar isso. Somos responsáveis por melhorar isso? Sim. Temos culpa disto ter se formado? Não. Uma criancinha não tem culpa de nada. Então, é importante a gente querer se melhorar sempre, mas tirar essa culpa da história e se perdoar. Vivi,
antes de fazer essa live, quando eu publiquei, uma das pessoas que trabalhou comigo, que não está mais aqui, ela voltou para a Bahia, ela falou uma coisa interessante que eu me lembro que você comentou na época quando eu fiz com você. Ela falou sobre a utilização dessas ferramentas, né, desses métodos, enfim, na área da gestão. Ela foi não sei se foi uma pessoa ou uma equipe, mas não foi daqui não, foi lá da Bahia, enfim, que foi contratada com esse foco aí, da questão da inteligência positiva e tentando fazer uma identificação dos sabotadores de cada funcionário para que percebessem e mostrasse para eles que esses sabotadores estavam atrapalhando, inclusive, eles no próprio ambiente de trabalho. E aí foi um trabalho Principalmente muito eles legal mesmos. que foi feito. Aí por isso que eu queria comentar isso com você, porque eu me lembro que você falou isso também. Com certeza, você tem uma série de crises de questões relacionais. Aí, quando a gente fala relacional, não é só, perdão, não é só com marido e esposa, com família, com amigo, né? Trabalho também é uma relação. Você tem uma série de questões relacionais por causa disso. Você imagina, por exemplo, uma pessoa como você já teve, que trabalhou com você, que tinha o prestativo e o controlador alto. Isso. Então ela ficava fazendo tudo para todo mundo o tempo todo, super prestativa e super controladora. Ela ficava ressentida quando as pessoas não aceitavam a ajuda dela. Ela se sentia rejeitada quando não aceitavam a ajuda dela. Então ela estava em constante vigília, fazia com que as pessoas se sentissem inúteis, porque, porra, tudo você tem que fazer pra mim, eu não dou conta, você acha que eu não dou conta de fazer nada? Então ela gerava uma grande crise, um grande desequilíbrio naquele setor, e sem ser uma pessoa má. Porque não é preciso ser mal para fazer coisas que fazem mal ao ambiente ou a você mesmo. E uma coisa interessante que ela, como você falou, ela tinha, enfim, tem, né? Só que ela deve ter, enfim, amenizado. Essa questão do controlador e você falando agora me lembrou uma coisa. Criava uma situação de mal-estar no ambiente, porque a gente tinha que falar um não para ela com muito cuidado, para que ela não ficasse magoada. E outra coisa, eu não sei, você atende muito mais pessoas, eu estou falando só de vivência, né? Geralmente as pessoas que são controladoras têm esse sabotador, né? O controlador, assim, de uma forma muito aguçada, eles têm um olhar e uma intuição para poder identificar aonde você falha para que eles possam atuar. E aí cria aquela dependência, né? Exatamente. Cria dependente, assim, cria dependência, cria muito estresse no ambiente. E sim, o controlador ele tem olho na falha, olho no erro. Porque quando ele acha uma falha sua, ele justifica o fato de ele ter que ficar te controlando, microgerenciando tudo. Dentro de uma empresa, por exemplo, o controlador ele diz que delega, porque ele gosta de mandar. Então, assim, o controlador ele tem uma fala mais diretiva, que, como ele é muito assertivo, às vezes soa até com agressividade, ou às vezes é agressivo mesmo, ele é bastante diretivo e ele adora mandar. Então ele dá ordens. Delegar não é dar ordem. Delegar é você entregar uma função para alguém que você identificou que seja capaz, que tenha as competências críticas para desempenhar aquela função, e aí você vai, no mínimo, depois fazer um follow-up. Você não vai ficar microgerenciando aquela pessoa. O controlador, ele entrega as coisas para as pessoas porque ele manda, você faz isso, você faz aquilo outro, mas ele não deixa a pessoa desenvolver o trabalho, né? Ele fica em cima, microgerenciando e dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado, causando um estresse absurdo. Ele acha que as coisas só andam porque ele é assim, então essa é a mentira que o sabotador conta pra ele. Se eu não for assim, nada anda. Se eu não for assim, nada acontece. Se eu não fosse assim, esse setor não tinha tido o resultado que teve. Então essa é a mentira que o sabotador conta no ouvido dele e ele acha que ele precisa fazer isso, porque existe um jeito certo de fazer as coisas e o jeito certo é o jeito dele. E aí isso causa muito estresse, muito ressentimento e nele uma imensa frustração. Por quê, Daniel? O que a gente controla nessa puta dessa vida? Quase nada, né? Você pode controlar os passos de um processo, você pode criar um processo, por exemplo. Sim. Você pode controlar cada etapa do processo, mas você não controla o final. É sempre incerto, né? É uma tentativa constante de que aquilo vai dar certo, e você está rezando e está fazendo, tá? E o controlador, ele tá sempre, sempre muito frustrado, porque tem esse controle sobre muito pouca coisa. E fora que, quando a pessoa tem um controlador alto, ela não quer o mínimo de controle que a gente quer para que as coisas apenas funcionem. O nível de controle, de necessidade de controle dele é absurdo, é num grau insaciável. Então ele tá constantemente frustrado, se sentindo sobrecarregado, frustrado, cansado, ansioso. E se sente mal compreendido. Aí eu trouxe isso para esse ambiente de gestão, porque assim,
é onde eu fico mais tempo, né? E eu observo essas relações. Depois que você me apresentou, aí eu comecei, sabe aquela coisinha, tipo assim, dever de casa, vou ficar olhando que... Cara, é Fica com olho crítico, impressionante. aquele ali deve ter uma É vítima. impressionante. Não, e é assim, é impressionante porque assim, mesmo sendo um ambiente hospitalar, né, onde você tem muitas pessoas da área da assistencial, que você poderia de repente até dizer aí de uma forma bem genérica, né, os prestativos, né, mas a gente sabe que não dá para Não generalizar, né? necessariamente. Mas você vê muitas pessoas com esse perfil, isso numa visão de leigo, né, isso que você falou do super, do prestativo, do super realizador, do controlador. E eu acho, Vivi, que assim, é um desconstruir de tudo isso, porque a gente é reforçar. Essas pessoas que são super realizadoras, e no final das contas caem na frustração, né? Elas encontram nesses ambientes justamente todo o combustível e a energia para elas se estafar. O ambiente de trabalho é o parque de diversão do hiperrealizador. É onde ele afirma para ele mesmo como ele é importante, como ele realiza e como ele é necessário, né? E é onde ele consegue fazer muitas coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo, ficar tremendamente estressado, cansado e assoberbado, porque o sabotador diz para ele que ele vale tanto quanto ele faz. Isso é muito cruel, né, Daniel? Porque se essa pessoa adoece, por exemplo, ou se ela perde o cargo, se ela perde o emprego, ela automaticamente, ela para si, ela perde o valor. O hiperrealizador, ele acha que ele é muito importante, que ele vale muito, que ele é incrível, porque ele faz muito, porque ele faz várias coisas, porque ele trabalha muito, ele fala com muito orgulho, eu trabalho muito, eu quase não durmo, eu não tenho tempo pra nada. Ele devia, ao falar isso, ele devia pensar, meu Deus, que merda, tem alguma coisa errada. Mas ele não, ele fala isso como se isso fosse uma grande vantagem. E veja bem, gente, tem coisas que a gente tá falando aqui que você pode dizer assim, pô, mas isso é bom, cara. Pô, uma pessoa ser prestativa é bom. Pô, mas uma pessoa querer realizar é bom. Claro que é bom. Tudo isso é muito bom. O Daniel vai citar os 9 sabotadores aqui, a gente vai falar sobre todos eles. Eles são sabotadores, gente, quando eles passam da medida. Você ser prestativo é legal, isso também faz parte do viver em sociedade. Faz parte de você retribuir alguma coisa para alguém, faz parte da gentileza, faz parte da empatia você fazer alguma coisa para alguém. O super prestativo, ele coloca o outro acima dele. Ele coloca a agenda do outro acima da agenda dele. Ele se coloca para trás. Então ele acaba ficando com baixa autoestima, ele acaba frequentemente ressentido, porque ele nunca se sente reconhecido na medida do esforço que ele fez. Até porque tu nem sabe o tamanho do esforço que ele fez, muitas vezes, né? Então isso traz dor. O limite entre ser um comportamento desejável e um comportamento indesejável, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. No comportamento é a mesma coisa. Então, você gostar de realizar, de conquistar as coisas, você quer comprar a sua casa, você quer trocar um carro, você quer pagar a faculdade do seu filho, você quer trocar seus móveis, enfim, seja lá o que você queira construir, adquirir na vida, porque o hiperrealizador tem a ver com adquirir, né? Com ter. O que quer que você quer é um título, você quer terminar seu doutorado, enfim, tudo isso é muito bom e é muito positivo. Quando é que isso vira a curva da dor? Quando traz desconforto. Você está sempre realizando muito, fazendo muitas coisas e no final da semana, apesar de cansado fisicamente, porque você produziu muito, você se sente revigorado, você se acha foda, você fala assim, cara, produzi muito. Essa semana eu fiz um monte de coisa, foi incrível, agora eu posso até descansar, eu posso dar um tempo para minha família. Ou você chega depois dessa maratona louca que é a tua semana e fala assim, cara, não fiz tudo que eu tinha que fazer. Cara, eu trabalhei 16 horas por dia, mas eu tinha que ter lido pelo menos algumas coisas daquela tese lá. Cara, eu fiz isso, aquilo outro. Porra, mas eu não estudei inglês. Pô, eu fiz isso, aquilo outro, mas não estava presente no negócio da escola da minha filha. Então, o sabotador é quando uma qualidade que poderia ser interessante, ela passa a te trazer desconforto. E por mais que você tente satisfazer a voz daquele sabotador, você fica cada vez mais exaurido, cansado, frustrado. Então, tudo isso que a gente vai falar aqui, vocês vão ter a sensação, pô, mas isso é bom. Principalmente se for o seu sabotador. Você vai pensar assim, pô, mas é legal, cara. Mas isso é bom. Porque os nossos sabotadores, eles contam historinhas mentirosas para se justificar. Então, conforme o Daniel for falando dos carinhas aí, a gente vai falar como ele é, como ele se comporta e também qual é a mentira que esse sabotador conta no seu ouvido para existir.
que faz parecer que você precisa dele. Você só tá onde tá, você só é quem é, você só é querido, amado, você só chegou onde chegou por causa dele. Porém, se quando você está na mão dele, tem desconforto, tem ansiedade, tem ressentimento, tem raiva, tem medo, tem dor, tem tristeza, você não está navegando pelo seu cérebro, sabe? Você está na mão do sabotador. Você virou aquela curvinha onde o gráfico, tem um gráfico, né? O teste tem um gráfico de barrinhas vermelhas, quando ele já te colocou de 6,5, 7 para cima. E tem um detalhe, né, Daniel? Que é mais crítico ainda. Os sabotadores, gente, eles se conversam. É, Eles conversam entre si, os filhos da puta. Então, você pensa assim, é o que eles chamam de cúmplices, né? Exatamente, eles são cúmplices, todos cúmplices do crítico, né? E eles são cúmplices entre si. Então, quanto mais a gente está reptiliano, tá? Quanto mais a gente está navegando pelo nosso cérebro sobrevivente, e isso acontece quando a gente está sob estresse, sob medo. A gente fica igual qualquer animal, gente. A nossa amígdala cerebral é ativada e tipo, ataca, foge ou finge morto. Quando você chega nesse momento, você tem... E aí uma emoção vem a partir disso, né? Emoção é uma reação física, tá? É diferente de sentimento. Então você tem... O teu cérebro reptiliano dispara e o que que acontece? O animal na natureza dispara de vez em quando, né, Daniel? Você tem uma coelhinho ali. Uma hora, Uhum. um predador aparece. Dispara, aí dá aquela coisa Sim. toda, sudorese, dor de barriga para ele fazer cocô, para liberar carga, para ele correr, para ele fugir. Se for uma situação, um animal que possa atacar, talvez ele ataque. Nós, seres humanos, a gente vive um estilo de vida onde a gente se sente estressado e ameaçado todo o tempo. Seja por uma violência na rua, seja por uma ligação do chefe, seja principalmente pelo nosso próprio padrão de pensamento. E essa Uhum. descarga que o animal na natureza ele tem de vez em quando, no máximo 2, 3 vezes no dia, a gente tem 40, 50, 80 vezes no dia. Isso é o estresse, né? Então, quando a gente está sob uma situação como essa agora, né? Que é de extremo estresse, vários medos. Uhum. Medo da morte, medo da doença, medo de falir, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter plano de saúde, medo, né? Medo do mundo não se recuperar, enfim. Quando isso acontece, muito provavelmente o nosso cérebro que raciocina, que é o lobo frontal, que é o que nos diferencia dos outros animais, no fim das contas, ele silencia. Então, é importante a gente saber identificar na hora que a gente está na autossabotagem, ou seja, que começou aquela conversa louca, mentirosa, parar e silenciar. Peraí. O que eu tô pensando? Gente, a gente tem 70 mil pensamentos dia em média. Nossa Senhora. Em média. Isso é o normal, Dandan. Isso é a pessoa normal, suave na nave. E olha que eu acho que a minha mente ainda é acelerada. Imagina o que que é o acelerado, então. Meu Deus do Pois céu. é. Mas pessoas que sofrem de síndrome do pensamento acelerado e qualquer período, tá, gente, de extrema ansiedade pode levar. Existe ansiedade situacional, é uma situação, é um momento e tal, parará. Se você vicia nos pensamentos ansiosos, isso pode virar crônico, a ponto de ter que ser tratado, inclusive, Uhum. de forma medicamentosa, né? Pessoas com síndrome do pensamento acelerado, isso é muito comum nos inquietos, por exemplo, quem tem o sabotador inquieto, pode chegar a 150 mil pensamentos por dia. Óbvio que a gente não controla essa porra toda. Não tem como. Se você chegar no final do dia, você fala, o que eu pensei hoje? Eu pensei que eu tinha que ir no mercado, eu pensei na conta pra pagar, eu pensei... naquele cara que tava fumando do meu lado. Você vai conseguir lembrar, se você for muito bom nisso, 20, 30 pensamentos. Por quê? Essa coisa arada toda que você pensa, geralmente são compostos por pensamentos ruminativos e repetitivos, poucos são novos. Quando é um pensamento novo, é um insight, ele está aqui no frontal, Uhum. você raciocinou, você trouxe alguma coisa, se você gerou alguma coisa, se você criou, se você usou criatividade, se você gerou uma solução, aconteceu no frontal. A maioria desses pensamentos todos são ruminativos e repetitivos, e eles acontecem no subsolo do nosso consciente, no pré-consciente e no inconsciente. Por isso que é tão perigoso. Você não está enxergando o que está acontecendo. Você simplesmente tem um tipo de comportamento. Então vamos lá, o esquivo. A pessoa pensa assim, cara, eu sou muito preguiçosa. Eu achava isso, que eu era muito preguiçosa. Não tinha preguiça de ir numa praia, né? Tava viajando numa viagem, não tinha preguiça Uhum. de conhecer um monumento. Nessa hora a preguiça não aparecia. Mas, nossa, Boate. eu sou muito preguiçosa. Nossa, eu começo as coisas, não consigo terminar. Eu sou assim. Eu não tenho disciplina e eu não consigo fazer nada e tudo mais. Na verdade, o esquivo, ele luta contra tudo que é chato, difícil, complicado. Se vai ter conflito, vai ser difícil, vai chatear a pessoa, vou ter que explicar.
Ai, vou ter que aprender. Ai, isso é um porre. Nossa, é difícil, vai demorar. Vou ligar pra net. Vou ficar meia hora pendurada. Cansei de pagar 3, 4 meses. Negócio que já era pra ter desligado. Por causa de preguiça de ficar naquele negócio. Na verdade, você não percebe que o teu inconsciente ele tá se esquivando do que é chato, do que é difícil, do que é cômodo. Por quê? Provavelmente lá na sua infância, por alguma razão, isso começou a acontecer. Ou você tinha pais muito diretivos, muito cobradores, e aí você começou a se esquivar, né? Ou você tinha pessoas, uma mãe super prestativa, por exemplo, que você pensava em sentir uma sede, toma, filho, água. Sim. Você nem começou a ter fome. Né? Tem mãe que tem medo do filho sentir fome. Sentir fome é normal, gente. Tá o tempo todo alimentada que é diferente para nossa antropologia, né? O jejum era o normal, comer que era o diferente. A criança nem achou que ia sentir fome. A mãe chegou, não, um lanchinho porque tá na hora. Então, essa mãe super prestativa pode ter se transformado no esquivo. Não é difícil, é chato, eu vou deixar porque alguém vai resolver para mim. Então, existe uma série de situações que pode ter desenvolvido isso. E o comportamento que a gente tem, ele é só a ponta da corda, ele é o que aparece no final. Só que você tem mesmos comportamentos para diferentes sabotadoras e diferentes culturas familiares. As pessoas são totalmente diferentes. Por exemplo, procrastinar. Todo mundo procrastina. Assim, o esquivo é procrastinador nato, já é outro nível. É outro nível no jogo da procrastinação, nós, entendeu? A gente procrastina por quê? Porque assim, porque é chato. Porque deixar de fazer na hora dá um puta de um alívio, não dá angústia nenhuma. Angústia dá depois, quando eu lembro que eu deixei pra trás. Né? Mas o perfeccionista também procrastina, né, Dandan? Por quê? Porque não tá perfeito ainda não tá bom o suficiente, preciso estudar mais. Vou entrar na academia? Não, porque eu não comprei o tênis. Ah, eu comprei o tênis, mas eu não comprei o whey? Eu comprei o whey, mas eu não tenho a garrafinha para chacoalhar o whey? Sim. Eu comprei a garrafinha, mas falta a glutamina? Tá sempre faltando alguma coisa. Então ele procrastina porque ele acha que nunca tá bom o suficiente. O hiperrealizador, então, é o cara que não procrastina porque ele hiperrealiza. Ele procrastina muito porque ele coloca um nível de uma quantidade de coisas para ele fazer na vida que quando chega no final da semana ou no mês, ele não fez várias delas, mas não é porque ele ficou à toa, não é porque ele é irresponsável, é porque o volume que ele se impõe de coisas é muito grande. E aí não dá conta. Enfim, todos eles, a vítima também vai procrastinar. Para quê? Para ter ajuda, para chamar atenção, para chorar, para dizer não dá certo para mim nada dá certo, tá vendo? Ó, deixei a conta para pagar, o banco aí, meu carro furou, o banco fechou. Ela procrastina para se fazer de vítima. Quando tem essa vítima do lado de uma pessoa, de repente, que seja prestativa ou então hiperrealizador. Então, tem umas combinações bombásticas, né? Parece que vai se encontrando, né? Porque às vezes um alimenta o outro, Daniel. E aí, por exemplo, numa relação, você imagina uma pessoa super controladora, hiper controladora, né? Que gosta de microgerenciar tudo, mandar, com um hiperrealizador. O cara fica mandando e o outro executando, mandando e executando. Aí você fala, pô, mas aí tá bonito, tá maneiro, tá um casamento perfeito. E isso aí, ó, num trabalho os caras vão bombar. Não vão. Porque todos os dois estão trabalhando num nível de estresse absurdo e um nunca vai estar satisfeito com o outro. É merda na certa. E tem coisa pior ainda. Os mix de sabotadores que nós temos dentro de nós. Então você imagina, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem o hiperrealizador, eu não tenho hiperrealizador. Quer dizer, o meu esquivo fica soltinho para não fazer nada, né, esse demole. Ela tem o hiperrealizador e o esquivo. Olha a briga que é dentro dela. A gente fez um processo uma vez, a gente fez um processo que foi super curto, porque ela já tem várias coisas trabalhadas, foram 4 sessões só pra gente apaziguar essa guerra, nos momentos mais críticos. Então, assim, tem vozes no ouvido dela que falam, você tem que fazer de novo, tem que fazer mais, tem que fazer muito, você tem que fazer muita coisa, tá pouco. Você não vai valer nada, você não vai ser reconhecido se você não fizer e tudo mais. E um outro lado dizendo assim, ai, deixa pra depois. Agora não. Ainda dá tempo. Pra que isso? Vai ser difícil. Ai, isso é chato. Vai dar trabalho. Então, gente, imagina que se a gente conseguisse identificar... E o detalhe é, quando você começa a trabalhar os seus sabotadores, você começa a perceber os pensamentos mesmo, que a gente chama de vozes. Não é vozes tipo vozes do além, a não ser que você seja médium. A gente chama de vozes, mas são pensamentos. Só que são pensamentos que soam como voz na nossa cabeça. E às vezes, né, Daniel, os pensamentos, eles vêm com uma voz específica. Tem gente que quando eu falo assim, tá, essa voz que diz pra você que você tem que fazer tudo da melhor forma possível, que não tá bom o suficiente,
que não tá perfeito, que você precisa melhorar, que não tá num padrão bacana. Essa voz, você consegue perceber se ela é masculina ou feminina? E às vezes a pessoa percebe. Às vezes a pessoa diz, é a minha voz, é a minha própria voz. Ah, legal. Ou então às vezes a pessoa diz, uma mulher, por exemplo, às vezes fala, é uma voz masculina. Ah, meu pai. A pessoa identifica muitas vezes de onde veio esse pai. E não precisa ter sido um pai ruim nem cruel não, tá, gente? Todos nós temos sabotadores e todos nós vamos gerar sabotadores em quem a gente criar. Se você vai gerir uma pessoa, resolveu ser pai, mãe, ou educar, ou gerir alguém, essa pessoa vai formar. E se você soltar ela na vida, ela vai formar mais ainda. É normal. E aí, Vivi, só reforçando, aí você me corrige se eu estiver errado, justamente o que você falou antes da questão dos sabotadores, né? Todos nós temos, a gente nasceu já tem um sabotador, né? Criando, e é justamente essa voz gerando. que fica tentando fazer com que a gente não se realize, né? Não, E na aí... verdade essa voz, ela não tenta fazer com que a gente não se realize, tá? Só te interrompendo, porque não é isso. O sabotador, ele não nasce para te ferrar. Ele nasce para te proteger. Ela não é uma voz que acontece ali para que você não se realize. Ela não é contra você, pelo menos ela não pretende. Mas acaba sendo. Ela é uma voz que tenta te proteger todo o tempo. Te proteger do incômodo, da dor, garantir que você vai ser desejado, que você vai ser amado. O hiperrealizador, ele quer garantir que ele vai ser importante, que ele não vai ser demitido, que ele vai ser admirado. Todos os sabotadores, todas as vozes, quem hiperrealiza, quem é inquieto, quem é prestativo, quem é esquivo, é sempre para garantir que vai ficar tudo da melhor forma possível. Aquela sensação de conforto ali, né? E é por isso que é tão perigoso, porque se fosse claro que aquilo fosse para ferrar a gente, quando você percebe que você está fazendo uma coisa e que é autodestrutivo, quando chega no nível da autodestruição, você fala, gente, o que eu estou fazendo? Vamos supor, uma pessoa que começa a beber muito, se drogar muito, comer tudo errado, uma hora ela vai falar assim, cara, eu estou fazendo tudo muito errado, eu estou me destruindo, preciso de ajuda. O sabotador, ele não tem esse ar de coisa errada. Ele tem ar de, é o que eu preciso fazer, é como eu sou e é o que vai fazer com que todo mundo me aceite, me ame e não me abandone. E a gente construiu isso quando a gente era muito pequena, a gente não sabia. Então, na verdade, só para esclarecer, né? O sabotador, ele não tem a intenção, esses pensamentos na nossa mente, eles não vêm com a intenção, uma intenção nossa de nos destruir. É uma intenção de proteger. Porém, isso, se a criança achou que foi necessário em algum momento da vida dela, hoje não é mais. Mas a gente não percebe o que está acontecendo, né? Ah, tá. É porque aí, onde eu ia chegar, que mesmo sendo uma pessoa, eu posso ter vários sabotadores, onde alguns são mais importantes ou não, mas para isso, por isso até que eu queria frisar, assim, não adianta simplesmente eu pegar esse livro aqui e ler. Eu precisei da sua orientação, você fez testes comigo, para que você pudesse me auxiliar e dizer assim, Daniel, esse é o seu predominante. Esse é o seu mais importante que você precisa E às vezes trabalhar. nem é o que dá mais alto no gráfico. Né? Aí isso que eu queria pedir até para você comentar alguma coisa, né? Assim, de que as pessoas, elas também não dá para dar uma de leigo nisso. Eu preciso procurar a ajuda de um profissional, que no seu caso eu procurei você para você me auxiliar. Você pode até ter a curiosidade de ler o livro, gostar, achar interessante. Mas tem que tomar cuidado com as deduções leigas que você vai tomar a partir disso. Isso é verdade. E assim, não é que a gente pode ter alguns sabotadores. Todos nós temos os 9, né? Porém, já vou te responder, Deusinha. Todos nós temos os 9. Alguns ali mais baixos, sob controle, e outros mais altos. Quando você bate o olho no gráfico, alguns são situacionais, por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem um hipervigilante sempre. Ela não é uma pessoa que está sempre achando que tudo vai dar errado, pessimista. Ai, meu Deus, deixa eu sentar de frente para a porta, porque se começar a pegar fogo eu saio correndo. Ela não é aquela pessoa que está sempre achando... o hipervigilante, ele está sempre antevendo um futuro que é sempre um futuro catastrófico, nunca é um futuro legal. Ai, vai dar errado. Olha, eu tenho um copo, mas é melhor levar 2. Porque se esse aqui cair e quebrar, eu fico sem, né? Tem gente que faz 2 seguros viagens. Eu te contar um negócio rapidinho, aproveitando que você está falando aí. Uma vez eu saí com uma amiga, nós fomos numa boate, ela chegou na boate, ela parou na porta de emergência. Eu falei, gente, mas o open bar é lá embaixo. Ela falou, não, mas se der alguma coisa, eu já estou na porta de emergência. Juro pra você. Se eu tivesse na boate 15, eu tinha saído. Ela não saiu dali.
Então, esse é o hipervigilante, né? A gente nem tinha falado dele ainda. Ele sofre muito também, porque ele tá sempre antevendo um futuro ruim, pensando nele. Ou seja, quando você pensa no futuro ruim, você já está vivendo ele na sua cabeça. Você já tá com todas aquelas emoções ali, né? Mas digamos que nesse momento, muita gente deu hipervigilante meio alto e pode ser que seja situacional. Porque neste momento a gente está preocupado, a gente está com medo, a gente Sim. está sem grana, a gente está com medo da doença, de perder Fica mais nossos parentes. precavido, né? Então é importante que a gente alia ao momento de vida da pessoa. Então você alia isso à sua história de vida e ao seu momento de vida. E nem sempre o sabotador mais alto é o que mais te prejudica. Porque, por exemplo, digamos que o mais alto da pessoa seja a vítima. Só que ela tem o hiperrealizador ali que não tá tão alto, mas ela senta a pau no trabalho, ela realiza tanto, 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 ela tá sempre tão ocupada, ela tá sempre se cobrando tanto, que ela se cobra tanto que ela não consegue se vitimizar tanto. Quando tem Entendi. oportunidade, ela taca a vítima, que a vítima ela tem o ganho secundário ali de ter atenção, de ser café com leite, né, de ser choraminguenta, ganhar um pouquinho mais de atenção e tal. Mas muitas vezes é o hiperrealizador que tá ali um pouco mais baixo, mas é ele que tá batendo nela. Então todas as vezes que ela se vitimiza, a vitimização dela é em relação ao tanto que ela trabalha em excesso. E aí, você mexer na vítima é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porque precisa de um processo terapêutico mais profundo. A pessoa que tem a vítima alta, ela acredita mesmo que ela é vítima do mundo do universo. Que a culpa é do outro, é sempre por causa do outro, é o governo, é o patrão, é o marido, é a esposa, é o filho, ele é sempre vítima. Então, precisa de um processo um pouquinho mais longo para a pessoa gerar a autorresponsabilidade, entender que tá tudo nela e não no outro. Mas se você vai lá e mexe, por exemplo, no hiperrealizador, que é, às vezes, o que a vítima usa para se vitimizar. Trabalho muito, trabalho o tempo Sim. todo, não consigo nada, não faço nada, não tenho tempo para mim, não consigo nada. Quando chega aqui, eu ainda tenho que fazer as coisas dentro de casa, ninguém dá valor, ninguém dá atenção, ninguém reconhece nada nunca. Aí Eu tô você no fala final de assim, cara, semana, não param de ligar pra mim, não me deixam em paz. exatamente, ninguém me deixa em paz, ninguém me deixa muito quieta. Aí você vai e fala assim, não, calma aí, deixa eu mexer no hiperrealizador aqui, que aí todos os outros descem. Se além de tudo ela tiver o prestativo, mexe no hiperrealizador que todo mundo vai cair, inclusive o prestativo. Por quê? Se você é prestativo, você está fazendo alguma coisa para o outro. Se você começa a realizar menos, você vai questionar até essa entrega excessiva que você está fazendo para o outro, colocando além de você. Então é uma mecânica, gente, que ela não é óbvia, ela é uma para cada ser humano. Então quando a gente faz trabalho de grupo, a gente faz a devolutiva, explica como são cada um deles, mas não tem como você não responder individualmente uma dúvida de uma ou outra pessoa, porque senão ela vai ficar com aquele gráfico na mão, correndo o risco de se identificar com ele. Eu sou esquivo. Errado, é. O meu hipervigilante está dizendo, não é teu. Entrega essa bosta pro mundo. O hipervigilante, tanto que a gente dá até nome, né, Daniel? Dá nomes, Você tinha os nomes tão engraçados. Atazanado. Eu lembro do meu. É o hiperrealizador, não é? Que é o É atazanado. o atazanado. Aliás, o teu grupo tinha os nomes maravilhosos, né? Eu ri muito com os nomes de vocês. Por que a gente dá nome? Ai, Vivian, mas isso é tão idiota, isso é tão infantil. Claro que é infantil, mas a gente é infantil. Acho que nós somos uns imbecis em alguns momentos. Então, vamos fazer uma coisa que o nosso cérebro entende. Coloca esse sabotador na terceira pessoa, primeiro para você entender que ele não é você. Ele é algo que você achou, uma forma que você achava que tinha que se comportar para se defender de todas as coisas do mundo e para ser desejado e amado. Ele não é você, a primeira coisa. Então, quando você coloca na terceira pessoa, se você identifica, por acaso, se a voz é masculina e feminina, se não identifica também, tudo bem, não tem problema. E você nomeia. Quando eu dou uma esquivada, quando eu dou uma procrastinada, largo uma coisa para depois, eu não falo o meu esquivo. Eu falo, meu caralho, eu não quero esse negócio pra mim, não. Eu falo, o Vaselina, que é o nome dele. Esse desgraçado desse Vaselina hoje tá me pegando com fogo. Já tá ou então eu falo, gente, aparecendo essa aqui. semana... Ou às vezes eu falo, gente, essa semana o Vaselina dominou. Porra, um monte de coisa que era pra eu fazer. É o Vaselina. Então é como se eu botasse uma culpa fora. Quando você olha de fora, é como se você observasse o seu próprio pensamento, entendeu? É como se você colocasse o seu olho, a sua visão fora de você para observar seu pensamento. E dessa forma funciona você colocar na terceira pessoa e entender que aquilo não é teu. Vivi, te pedi só para responder aquela pergunta que você falou. Que você Isso, tem da 10 Deusinha, que foi uma pergunta legal. Peraí. A gente tem 10, acabou que a gente não falou, e um por um dos sabotadores, né? A gente vai ter Que que é mó fazer legal uma só também. para você poder descrever. O A gente vai Will tá fazer. aqui, o Will maravilhoso, exercício, dieta, suplementos. Gente, essa loja é maravilhosa, hein, de suplementos.
Eles têm ótimo preço, frete grátis a partir de um valor. Deusinha perguntou, esses sabotadores são normalmente nossa criança falando isso aí. O que a nossa criança achava que precisava, Deusinha. Então é mais ou menos isso. Seria, por exemplo, pensa uma criança que tem irmãos maiores. Aí ela quer fazer as coisas, só que os irmãos maiores, eles conseguem correr mais. Eles brincam de um jogo que quando ela vai brincar, ele fala, não, você não sabe brincar disso aqui. Não sabe mesmo, né? Ela é menorzinha. Ah, deixa eu jogar com vocês, deixa eu correr com vocês. Não, porque você vai cair. Minha mãe vai brigar comigo. Não, você não consegue correr. Aí aquela criança, muitas vezes, desenvolve um hiperrealizador, então ela vai ficar tentando fazer várias outras coisas, muitas coisas. Ela fala, olha, mãe, o que eu trouxe? Aí ela vem, traz uma florzinha, traz um cabo de flor, tem criança, traz até pedra. Olha, pra você, né? Às vezes vira um prestativo, tentando agradar os irmãos dos coleguinhas para ver se ele pode entrar no jogo. Então, quando a nossa voz interna, mesmo quando a gente é adulto já, Deusinha, diz assim, não, faz isso pra ela. Faz isso pra ela que ela vai gostar de você. Pô, cara, se você não fizer esse favor, ela vai ficar chateada contigo. E veja bem, gente, uma coisa muito importante, o hiperprestativo, ele não é prestativo por bondade, tá? Tanto que você deve, pra pensar se você não conhece várias pessoas super prestativas, mas que são más, são maldosas, são fofoqueiras e são prestativas. O prestativo é prestativo, eu tenho sabotador também. Esse foi o primeiro que eu trabalhei. O prestativo, ele é prestativo para ser amado, para ser desejado, para ser importante, para não ser dispensado, para não ser trocado, para ter aplauso, para ter reconhecimento. Então, não é nada sobre o outro. É que eu sou muito boa para os outros e má para mim. Não, não é não. Você está sendo boa para você. Você está fazendo isso, tô falando com você não, tá, Deusinha? Nem sei qual que é o teu. Tô falando com todos nós. Eu, inclusive, que tenho esse sabotador. Você é prestativo para ter amor, atenção e para ser valorizado. Então é por você. Só que o meio de adquirir isso você acha que é fazendo tudo pro outro. E não é, né? Porque você é amado, respeitado e desejado quando você é respeitado e admirado. E o super prestativo ele não tem nem respeito nem admiração. Mas é como a Deusinha falou, é aquela vozinha daquela criança dizendo, faz muito, faz para todo mundo. Faz para ela, faz mais. Não faz o dela primeiro, depois você faz para você. Era o que aquela criancinha de repente fazia para tentar chamar atenção. E os pais, coitados, às vezes não estavam nem percebendo isso. A gente não lê a cabecinha da criança muitas vezes, né? E nem adianta que achar de observar a criança você vai deduzir. Não vai, é um universo que nem ela mesma está vendo que está se formando. Mas é isso aí, Deusinha, exatamente. E aí você vê como é que é isso, nessa questão dessa vozinha, né? Inclusive eu queria te elogiar aqui, memória boa sua, hein? Não esquece não. Do superprestativo sempre vem, às vezes, aquela sensação, é porque hoje eu já sei lidar muito bem com isso. Mas vem, às vezes, aquela sensação de eu acho que hoje eu não produzi tudo que eu tinha vontade de fazer. A sensação de é muito qual? estranha. Do prestativo? Do A realizador? sensação de, tipo assim, fiz isso, aí fica aquela ideia assim, poxa, mas eu acho que dá para mim ler mais metade de um livro nessa meia hora. Olha que loucura, gente. Dá. É Aí claro você que a para pra gente... pensar assim, não, peraí, stop, peraí. as pessoas confundem ser produtivo com estar ocupado todo o tempo. E o que acontece? O hiperrealizador, quando ele está com nível de estresse muito alto, a produtividade dele cai. Ele fica ocupado o tempo inteiro, ele trabalha 17 horas, ele não tem tempo para nada, ele tá passando mal, mas ele não consegue fazer um check-up porque ele não tem tempo de ir no médico, ele come em pé, ele come lasanha porcaria de micro-ondas porque ele não teve tempo de ir na feira nem de fazer a comida para ele. Ou seja, ele tá ocupado o tempo inteiro, ele não tá fingindo que tá trabalhando, ele não tá mentindo, ele não é falso. Só que a produtividade cai, porque quando o nível de estresse aumenta, a gente fica menos criativo, a gente raciocina menos. Qual é a área cerebral sua que é a que navega pelas possibilidades, que é positiva, que é otimista, que busca soluções, que pensa fora da caixa, que é criativa, que é compassiva, que compreende, que é empática? É o cérebro frontal. Então, quando você está na mão do sabotador, esse cara aqui, ele está trabalhando aqui baixinho. Então, o hiperrealizador, ele está o tempo todo ocupado, ele se cansa e se estressa, mas não necessariamente. Quando ele está na dor, ele não está sendo produtivo. E isso pira a cabeça dele mais ainda. Ele fala, cara, eu não paro um segundo e o dinheiro não entra. Eu não paro um segundo, eu não tenho tempo para minha família, eu durmo 4 horas por noite e, porra, não sei onde está indo meu dinheiro. Ele não está produtivo. Ele não consegue raciocinar, ele trabalha tanto que ele não desligou. Às vezes um produto que ele está pagando lá mensal, a assinatura que ele nem usa. E o dinheiro vai indo pelo ralo.
né? Então, essa é a diferença de essa condição do sabotador, de não ser um sabotador, de ser algo positivo, para ser algo que te sabota. É quando existe a presença de qualquer desconforto. Uma sensação e outra, sensação de baixa autoestima, né, Daniel? Todos os sabotadores, quando você está muito na mão deles, baixam a autoestima. Porque o teu sabotador, ele tá sempre dizendo que você tinha que estar fazendo outra coisa. Então, se era outra coisa que você tinha que estar fazendo, porra, tu tá fazendo tudo errado. Se você tinha que estar trabalhando mais, produzindo mais, ou aquilo tinha que ser mais perfeito, ou você tinha que estar ajudando os outros. Ou você tinha que não fazer aquela coisa porque é difícil, porque é complicada. Ou você tinha que, ou você tem que se precaver de tudo porque alguma coisa pode dar errado. Cara, tudo isso traz ansiedade, estresse e baixa autoestima. Então, por isso que quando as pessoas falam de dica de autoestima, falam, gente, não existe dica. É uma construção muito profunda. É muito profunda. Passa por isso, inclusive. Que eu ia comentar aqui com você rapidinho, é justamente isso. Quando você trabalha a questão, primeiro, a identificação dos sabotadores, né, pessoa por pessoa, todos os níveis, aquela história toda. E aí, quando você começa a trabalhar cada sabotador com a pessoa e tal, sempre tem a necessidade de você trabalhar também um outro sentimento, além desse, por exemplo, o superprestativo é por causa disso, disso e disso. A vítima é por causa, de repente, de uma sensação de ser amado, e aí vai puxando outros sentimentos. Quer dizer, você está sempre, na verdade, caminhando por outras emoções, né? É importante buscar qual o buraco que eu estou querendo tapar. Aquele sabotador, ele vem como um super-herói para tapar algum buraco que você tem. É uma forma de compensação emocional, alguma falha, alguma coisa que você acha que o mundo te deve ou que você deve para o mundo. Então, você precisa olhar que buraco sou esse. Tem gente que tapa realizando, trabalhando muito, trabalhando em excesso, ou malhando em excesso, ou tentando ser muito prestativo. Existem os outros processos de compensação emocional, como usar álcool, como comer demais. A gente tem que entender qual é o nosso buraco. Porque a gente vai ficar colocando a tampa errada, não vai tampar. Ou, às vezes, aceitar até que certos buracos não vão ter tampa nunca. Mas a gente consegue embelezar mais aquele jardim em volta daquele buraco e deixar ali, né? Existem coisas da nossa história, da nossa vida, do nosso passado, que às vezes não tem conserto. Então, uma pessoa, por exemplo, foi abandonada por alguém da família ou sofreu abuso, ela não vai tapar aquele buraco. Ela vai fortalecer. Imagina que ela seja um grande terreno. Ela pode embelezar todo o resto daquele jardim e conviver com aquele buraco. E existem buracos que a gente pode tapar sim, mas a gente tem que entender a profundidade dele. Entendi. Vivi, tem algumas pessoas aqui dizendo que, gente, olha só, vocês que colocaram, gostei de você, Vivi e tal, depois pode procurar. Me segue! Ou então, enfim, mas é fácil vocês identificarem a Vivi porque eu postei vários posts e coloquei o endereço dela, o endereço virtual. E eu vou postar de novo essa live lá na minha página, vai estar o endereço virtual dela de novo, podem procurar. Legal, Dandan. Fiquem à vontade, porque eu queria até te agradecer e já deixar a fala com você, te agradecer mais uma vez. E você já sabe, o pessoal está cobrando aqui. A gente vai precisar fazer uma outra para você pelo menos falar de cada um. Só chamar, querida, eu venho com o maior prazer. Gente, me sigam lá. A página é uma página ainda iniciante, digamos assim, tem menos de 2.000 seguidores, quase todo mundo cliente. Mas porque eu não trabalhava, eu comecei a trabalhar essa coisa de internet agora, na pandemia, né? Porque eu não tinha mais como trabalhar presencial. E tá sendo ótimo, eu tô adorando, porque eu não preciso, tô aqui, dentro de casa. E aí eu vou fazer, mês que vem, início do mês, não tem data ainda, tá, gente? Mas me segue lá que vocês vão acompanhando que eu vou colocando. Outra maratona do equilíbrio emocional. E essa tá até mais completa. Ó, gente, eu coloco num grupo do WhatsApp, sem conversa, só eu que coloco. Todo dia eu dou uma aula forte, tá? Aula pesada. Se você não seguir depois, se você não fizer o processo todo depois, só com aquelas aulas que eu te dei, tu já anda no bocado. E vários exercícios lá no grupo também. Tem alguns exercícios que você nem chegou a fazer ainda, não. Quando eu fizer de novo, eu vou te avisar. E aí, mesmo que você não consiga assistir as aulas, eu te mando os exercícios, porque você já é trabalhadinho, né? Você vai caminhar bem com os exercícios. E aí foi bem bacana, viu? Muita gente já conseguiu enxergar bastante coisa, operar bastante mudanças só com esse conteúdo gratuito. A Maristela tá falando aqui, ai, Maristela, te amo também, meu amor. A Maristela assistiu. A Maristela super aplicada, gente. Essa menina, ela tá bombando. Ela colocou aqui, o sabotador, ela botou aqui. Exato. A Maristela, ela acompanhou toda a maratona do equilíbrio emocional. Ela não fez o processo completo, mas fez a devolutiva de autossabotagem. A Maristela deu um boom, né? É uma menina maravilhosa, incrível, super inteligente.
Tá arrebentando agora aí no marketing digital. Parabéns, Maristela. Orgulho de você muito. Aviso, Vivi, Deusinha, me segue lá que você vai ficar sabendo. Vivi, tá nas suas Não deixa mãos. cair, não deixa cair. Tem 20 segundos seus. Gente, 20 segundos, eu não consigo falar nem meu nome todo, que é grande. Gente, muito obrigada. Fala pra Dandan me chamar de novo, que eu venho, tá? Ainda mais que não paga passagem, aqui pela internet, tá facinho. Vou chamar, Eu já tá volto. combinado. A gente só vai dizer a data. Isso, me acompanhe lá. E aí a gente vem falar um por um dos sabotadores. Tá? Dá um...